No primeiro dia de votação agora, dessa semana aí, que foi na quarta-feira, né, lá no Supremo Tribunal Federal, imaginava-se que o ministro Alexandre de Moraes acompanhasse o grupo que ele veio acompanhando, aquela confusão toda lá de abre inquérito, ele é o relator, tal, o STF se transforma em Ministério Público, em Supremo Tribunal Federal, vira dono do país, manda o executivo fazer o que eles bem entendem, o legislativo manda nos outros poderes. O Supremo assumiu uma condição de ser o xerife lá da Câmara, do Senado e do Palácio do Planalto. Mas, surpreendentemente, o voto do ministro Alexandre de Moraes foi pela manutenção do atual sistema de julgamento criminal no Supremo, ou seja, sentença de segunda instância manda para a cadeia. E ontem, daí, para compensar a surpresa positiva do ministro Alexandre de Moraes, a surpresa negativa, se bem que não era bem uma surpresa, né? Porque a ministra Rosa Weber, já de algum tempo, ela sinaliza que ela estava votando pela manutenção da segunda instância porque era uma jurisprudência. Mas como ontem foi para passar tudo a limpo, ela votou que é preciso percorrer todos os trâmites. Então, o tal trânsito em julgado, que nunca é julgado, né? Porque o Supremo está muito distante e aí a legislação penal brasileira comporta um sem número de recursos. Aí o colarinho branco, o criminoso de colarinho branco, né, não vai preso, porque ele contrata os melhores advogados e daí de recurso, mais a lentidão preguiçosa até da justiça faz com que o processo acabe indo pro arquivo. Então vai ficar para a decisão do presidente, porque vai ficar 5-5, né? Então, votando pela manutenção da segunda instância, o ministro Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Aliás, o Luiz Fux ontem teve um voto brilhante, porque ele questionou, né? Por que mudar a jurisprudência agora? A quem serve? A quem beneficia? Diz, nós não temos voto popular, mas nós, né, ele falou, nós, os 11 ministros, somos produto da sociedade. E nós, o Supremo, precisa estar em sintonia com a sociedade. Ninguém respondeu o questionamento dele, mas foi extremamente oportuno. E aí, votando para que não tenha mais segunda instância, seja o trânsito em julgado, né, ou seja, nunca a ser julgado, os ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, o Ricardo Lewandowski, claro, naturalmente, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, 5-5. Aí o ministro presidente sempre é o último que vota, então o Dias Toffoli vai ser o último que vai votar e vai desempatar. E de princípio deveria desempatar para não ter mais segunda instância. Entretanto, ele deu uma declaração ontem surpreendente de que o voto do presidente não é o voto do ministro comum. O voto do presidente precisa ser um voto pensado, porque ele precisa expressar o sentimento da instituição perante a sociedade. Opa, então ele sinaliza que de repente pode surpreender, né? Porque ele está pensando agora na instituição e ele, como presidente, efetivamente representa a instituição. Porque dessa decisão, por exemplo, vão ter 5 mil criminosos na rua se prevalecer o fato de eliminar a segunda instância. 5 mil criminosos, ladrões, bandidos, tendo o chefe deles, né, que é o Lula. Então não é pouca coisa. O Supremo não pode abusar da confiança e da tolerância da sociedade brasileira. E o Toffoli parece que está refletindo sobre isso, e se isso for verdade, é um bom sinal.